Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários. Hoje vamos falar aí sobre controle de danos e relacionamento ideal, esse ideal aí entre aspas no título do vídeo, né? Porque eu acho ideal uma palavra muito forte, muito bonita por sinal, né, para algo incerto e instável, que é o relacionamento. E aqui eu vou falar mais do namoro, tá? Não tô falando aqui exclusivamente de casamento, de coabitar, tá? Falando mais do namoro mesmo, que é algo que acabou perdendo um pouco daquele sentido bem anos 90, anos 2000 que tinha ali, tá? Hoje já estão aí, o povo tá meio emocionadão, morando junto já, financiando as coisas junto, enfim, uma mistura de desespero com carência, com tempos modernos, enfim, uma salada de coisas aí, tá? Aqui no Brasil está acontecendo um movimento que a gente já havia falado isso aqui algumas vezes, inclusive o Epifania, né? O Epi, assim, não é porque é meu amigo, não, pode falar que eu tô puxando o saco, não sei o quê, mas ele realmente, assim, é um gênio, tá? Ele é um cara muito à frente do tempo, a análise social que esse homem tem, assim, é uma coisa absurda, né? É um carioca maravilhoso esse tal de Epifania e Epi para os íntimos e para todos, tá? Ele já havia falado em algumas lives, em alguns conteúdos dele, que os homens mais despertos estão, e até mesmo aqueles que são mais despertos por osmose, ou seja, que não consomem aqui o tipo de conteúdo do YouTube, eles já começaram a perceber que, beleza, não existe mais esse negacionismo, obviamente que para a maioria dos homens, dos homos gados, como diz o Raccoon do Brasil, eles negam isso aí e acham que nunca vai acontecer com eles, mas os homens despertos, aí, falando de uma minoria de homens aí do Brasil de 1 a 5%, né, que 5% assim, num cenário sonhando muito alto, que a gente sabe que é menos, tá, mas assim, de 1 a 5% dos caras, assim, só para fins de ilustração, não levem ao pé da letra, né, só para mostrar que é uma minoria ínfima mesmo, os caras eles não têm mais esse negacionismo que o sistema misândrico, o sistema de leis, de divisão de bens, de pensão, né, a vara da família, as revisionais de pensão, que eles são bem draconianos contra o homem mesmo. Só que os caras eles estão percebendo que, pô, sim, isso acontece, o que o Dom Sandro fala não é mentira, o que o Renan da Lei dos Homens fala não é mentira, o que a machosfera em geral tá falando aí, tá mostrando assim, tá escancarado, ninguém tá negando isso, só que tá acontecendo muito com gente que procura, né? Isso que o Epifania batia muito nessa tecla aí, quem tá se ferrando muito com isso aí é cara que sabe onde tá entrando, né? É cara que vai lá e realmente vai morar junto com mãe solteira e vai levar o moleque pra dentro de casa, é cara que tá financiando casa junto, né? Que depois vai ter problema na separação com o banco lá, né? É cara assim que tá casando com comunhão parcial total de bens, né? Não tá acontecendo muito com o cara ali que tem uma monogamia temporária ou algo do tipo, por mais que risco zero não existe, mas é óbvio que vai ter uns casos malucos aí, igual o caso da Mari Ferrer lá, que pode acabar acontecendo, mas assim, é óbvio que tem muito mais cara aí que tá morando junto, que tá tomando revisional de pensão, que fez filho fora de hora, ou seja, cara que quis brincar de casinha se ferrando do que um cara numa noite só ou com uma namoradinha ali de final de semana. Então, assim, eu não estou negando que o segundo que esses casos esporádicos de relações esporádicas aconteçam, mas é numa proporção infinitamente menor do que quem tá morando junto, financiando, assumindo o filho dos outros, esse tipo de coisa, entendeu? Então, assim, para deixar claro isso aí, né? E isso aí, lá fora, o pessoal já tinha percebido há muito tempo, e muito porque também lá é muito dividido, né, aquilo que, os conteúdos, né? Eu já falei isso aqui alguma vez, que aqui no Brasil fizeram uma salada de tudo, o Nagato já falou, o Coruja já falou, aqui misturaram tudo. Misturaram o Red Pill com o Migtal, com o Volcel, e aí fica um negócio assim que aí um fica querendo que o outro seja igual ele, sendo que às vezes o cara só tá absorvendo uma parte do conteúdo, ele tem uma inclinação para outro. Então, assim, lá fora, nos Estados Unidos e na Inglaterra, sobretudo, é muito bem dividida essa questão. Pô, você quer aprender alguns truques aí de natureza feminina, você é mais Red Pill. Você realmente quitou do jogo, você é Migtal, né? Você sabe, tá de olho ali em alguma exceção, daí talvez vai ser Purple Pill, né? Apesar que não tem muito conteúdo exclusivo disso, mas só para exemplificar que essas divisões de siglas e pílulas e lá fora ela é mais heterogênea. Aqui no Brasil fizeram uma saladona toda junto disso aí, e hora ou outra isso aí ia se fragmentar, mas não se fragmentar no sentido de tretinha ou algo do tipo, por mais que tem umas tretas aí, né? Mas é que o pessoal tá percebendo que, ó, beleza, eu tô ciente aí já dos riscos de
questão de patrimônio, de lei, etc. Mas a chance do o ouvinte médio, pelo menos, ele tá analisando isso, ele não está errado ao fazer esse tipo de análise. Ele não é gado por fazer esse tipo de análise. O cara tá vendo que o ambiente está impraticável, mas ele fala, pô, mas pro tipo de relação que eu quero, isso aí não, sabe, a chance de acontecer isso comigo aí é praticamente a mesma de eu ser atropelado na rua. E ele está correto nisso. Por mais que vai ter uns caras brabão da rage aí que quer que todo mundo vira Volcel, que para de conversar com mulher, que tem uns caras que são assim, tá? E assim como tem cara que é Volcel e respeita muito os inscritos, como o Corujo, o Davi, o tiozão Mig e tal também, os caras eles já estão em outra aí, eles não ficam enchendo o saco dos ouvintes pra ser, pelo contrário, eles estão edificando a comunidade com conteúdos brilhantes aí, né? Mas sempre tem uns brabão aí que quer que todo mundo seja igual ele, que é os fiscal de saída alheia, né? Isso aí tem, infelizmente tem, mas é minoria. O pessoal aqui do canal, não só do meu canal, mas dos canais parceiros aí, de maneira geral, majoritariamente é bem bacana, bem inteligente, sempre agrega nos comentários, né, e nos e-mails que eu recebo também, bastante história bacana, algumas meio cavernosas aí, mas é um pessoal muito, muito bacana no geral, tá? Então, assim, o pessoal começou a perceber que, de fato, eles reconhecem esse ambiente mais draconiano de leis misândricas aí, só que estão vendo que pro estilo de vida dele, né, dificilmente ele vai acabar se ferrando numa dessa, porque o cara que tá indo no cinema com a guria que ele tá ficando de domingo à noite, um cara desse não vai ser enquadrado numa tomada de partilha de bens, entendeu? Não é assim que a coisa funciona, né? Por mais que o Brasil é uma aberração jurídica, aqui nós estamos falando aqui de casos, assim, reais, e não de exceções supremas, porque exceções supremas existem para tudo. Então, o que tá acontecendo é o seguinte, né? Os caras, eles se tocaram disso aí, né? Eles estão começando a perceber isso aí, que lá fora já é muito nichado, né? E aqui agora os caras, eles estão naquela, tá, beleza, realmente perdi a graça de ter filho, dá difícil criar filho no mundo, casamento é zica, até tem umas gurias gente boa pra sair e tal, pra ter uma namoradinha, né, mas se começar a inventar de morar junto já não presta mais, aquilo que o Schopenhauer falava, a melhor maneira de você fazer duas pessoas que tem uma atração mínima, a frase não é exatamente assim, mas vai nessa linha, né, tá, uma das citações que o Alita faz, inclusive, né, mas uma das maneiras que mais fáceis de você fazer duas pessoas que se entendem, se odiar, é fazer elas se casarem ou morar junto, né. É mais ou menos aquilo, o casamento é o túmulo do amor selvagem, né? Então, eu vi essa frase no livro do Mito da Monogamia, que eu vou fazer um vídeo em breve falando desse livro, que é um livro brilhante, tá? Então, assim, dada essa introdução aí, de que os caras, eles entenderam, e eu me incluo nesse tipo de cara, inclusive, dos caras que eu tô falando aí, que eu já vi que o ambiente daquilo que é básico no MGTOW, né, que é coabitar, casar e ter filhos, eu perdi a vontade por completo dos três já tem um bom tempo, entendeu? Só que eu ainda saio com mulheres, assim como muitos de vocês também saem, entendeu? Eu, por mais que já tem 3 anos que eu não entro numa monogamia temporária e 7 anos que eu não entro em um namoro oficial, dessa coisa de conhecer sogro, sogra, viver, sabe, a guria frequentar minha casa, frequentar a casa dela desde 2015, que eu não entro oficial no namoro, mas tive duas monogamias temporárias ali, com duas médicas, inclusive, uma em 2018, outra em 2019, né, acaba que faz 3 anos já que eu não tô nessa, só que quando aparece, se aparece uma oportunidade de alguma monogamia temporária nos moldes que eu vou citar aqui, eu não vejo por que não ter, entendeu? Por mais que ultimamente tá meio difícil, tá meio... Tá, eu perco a graça já depois do segundo, terceiro encontro, já nem isso tá rolando, entendeu? Então já tem aí 3 anos, desde fevereiro de 2019 pra ser exato, já tem mais de 3 anos e meio aí que eu estou num estilo de vida mais polígamo, mais 1, 2, 3 vezes que vê a mesma guria só no máximo e tá nisso, tá? Aí tô feliz assim, entendeu? Ah, todos os dias eu sou feliz pra caramba e não sei o que, tem dia que não dá vontade, tem uma monogamia, não, exatamente, não é, tem dia que é mais cinza, né? Não é falar pra você que o Coruja, ele é muito honesto nisso quando ele fala que quando você escolhe esse estilo de vida não tem um pote de ouro no final, não é só mar de rosas, né? Tem dia que você vai estar mais suscetível mesmo a alguns estímulos, não só biológicos, mas culturais desse ambiente mais de monogamia social ostensiva, a qual a gente foi criado, né? Que você vai ficar um pouco mais, hoje eu queria tá com uma guria em tal lugar, ver esse filme com ela, não sei o que, beleza. Só que na maior parte dos dias eu tô dando graças a Deus, tá sozinho, quieto, treinando, jogando meu poker, pagando, indo pra um motel, pagando e vazando, não tem uma dor de cabeça ali, né? Então, assim, acaba que é muito ali não é uma linha constante essa questão do estado de espírito, né? Então, prosseguindo aqui,
Com essa divisão aí, barra fragmentação dos caras percebendo que muito do que é falado na machosfera, mesmo eles não negando e estando alertas com isso, eles estão vendo que não vai ser pra eles que vai acontecer isso, que é quase zero a chance de acontecer esses tipos de absurdos misândricos que a gente vê aí, porque os caras não estão casando, não estão financiando casa, não estão assumindo o filho dos outros, né? Tá surgindo muito comentário aqui nos canais parceiros e e-mails que eu tô recebendo, de cara reclamando um pouco pô, velho, ô Trunk, eu sei que você já namorou, você fala que os homens não estão perdendo nada e tal, e não sei o que, né? Mas, cara, eu tenho hora que no caso, os inscritos falando, tem hora que dá uma desanimada, eu queria ter uma guria mais fixa, não sei o que, esse negócio de GP uma hora satura, quem fala que isso é bom o tempo todo, ou não é assim que funciona, né? Ou se eu tô ficando com mulher muito feia de Tinder, né? Enfim, os caras eles falam, mas no fundo eles querem ter uma namoradinha, e aqui eu não estou criticando, não vou falar em tom pejorativo, vou ser o mais honesto aqui e sincero possível para tentar abranger o maior número de inscritos que estão passando por isso, né? E primeiro, tá? Vocês não são blue pill por ter esse tipo de pensamento, tá? Então assim, não ligue para comentário de Zé da Rede que vai vir falar que vocês estão voltando para plantação ou algo do tipo, não. Tá, então assim, primeiro eu vou falar isso aí, agora vou falar algumas coisas que vocês não vão escutar, vão falar que é Black Pill, que eu não vou, vocês não vão gostar de ouvir aqui, vou ter que falar, não tem como, não é porque eu tô isentando uma parte, uma crítica que eu acho injusta, falar que é Blue Pill o cara ter esse tipo de pensamento, na minha visão não é, tá, e eu estou em consonância com certeza com vários dos produtores de conteúdo brilhantes aí, eles podem não pensar exatamente na mesma intensidade que eu, mas vocês vão ver os caras falando exatamente o oposto disso aqui também, e se falar também não tem problema, não dá pra concordar em tudo com os canais parceiros, né? Mas uma vez um inscrito lá na live do EP lá, ele perguntou isso pra gente, mais ou menos isso aí, de como que é namorar, o cara queria ter uma namorada, não sei o que, tinha que querer passar por isso. O EP respondeu 20 minutos, depois eu mais 20, nós não conseguimos chegar numa conclusão exata, né? Pra quem achou que a gente ia falar, velho, você é gado, quer namorar, não é assim que funciona. É muito fácil, o EP já teve relacionamento, eu já tive 4 namoros, pegar e falar, velho, vocês não estão perdendo nada pra um cara que às vezes nunca teve, nunca experimentou como é que é, tá? Então, o primeiro ponto é esse, você não é blue pill por ter esse tipo de pensamento. Por que não é blue pill por esse tipo de pensamento? Porque você já tá ciente de vários riscos de, né, eu tô partindo do pressuposto que o cara que tá tendo essa questão aí de querer às vezes ter um relacionamento com uma guria que ele tem uma compatibilidade maior, né, ele já tá partindo do pressuposto que algo além desse namoro mais estilo anos 90, anos 2000, que é o que eu coloquei como ideal, entre aspas, aí, e vou falar aqui agora, é que você sabe que além disso, aí já tá correndo risco desnecessário, e não só na questão de leis, mas também de acabar tendo conflito besta, essas coisas de que rotina e convivência diária acaba criando, tá? Então, vamos lá. Outra coisa é saber que você mora no Brasil, tá? Então é bem diferente você ter esse pensamento morando num estado rico americano, como a Califórnia, ou Massachusetts, ou Texas, por exemplo, ou num país rico como a Dinamarca, e saber que você mora no Brasil, tá? O que eu quero dizer com isso? Que se você ganha 1 ou 2 salários mínimos aqui no Brasil, e dependendo da cidade que você mora, se você mora numa cidade muito cara, igual Brasília, por exemplo, até 3, né, você não tem que namorar, tá? Eu sei que isso aqui é um pouco pesado e tudo mais, mas assim, essa é a minha opinião, tá? Porque o cara que ganha de 1 a 3 salários mínimos, ele tá praticamente sobrevivendo, tá? Porque as coisas no Brasil estão muito caras, o custo de vida aqui é altíssimo, nós somos um país pobre de moeda fraca. Então, se você, e aqui eu não tô falando que, você nota que quando você tá nessa faixa de renda aí, que se enquadra até quase 80, 90% dos brasileiros, tá? Você tá num nível que você tá apenas subsistindo, que até, não tô falando que você precisa ter dinheiro para poder bancar uma viagem para Maldivas com a sua Stacy, não, entendeu? O cara que tá ganhando isso no Brasil, se ele for 2, 3 vezes no cinema em 1 ou 2 rodízios de comida japonesa, ele já destruiu o orçamento dele. Aí a dieta dele fica comprometida, tô partindo do pressuposto que você treina e faz dieta também, né? Que você vai ter o mínimo de aparência ali, o mínimo de shape, tá? Enfim, pode falar que é corpo, o que for, mas aqui nós estamos trabalhando com realidade, com dados reais, né? Você tem que ter o mínimo ali, né? Então, assim, se você ninguém tá falando que você tem que ter dinheiro para ficar bancando modernete de Instagram nas Maldivas. Não, você tem que fugir, inclusive, desse tipo de mulher que tem esse pensamento, que não tem onde cair morte, tá achando que vai surgir um pau no muso pra ela, tá? Mas aqui eu tô partindo do pressuposto que você sabe, né? Acho que eu já falei partindo do pressuposto umas 3 vezes aqui nesse vídeo, que é eu fico meio bravo quando eu fico repetindo os mesmos jargões no vídeo, sou meio neurótico isso aí, mas enfim, vocês vão relevar aí porque vocês são gente boa. Mas prosseguindo então,
Se o cara ele tá nessa faixa de renda aí, ele tá praticamente só sobrevivendo, tá? Então assim, se o cara não só por aí obviamente se o cara tá nessa faixa de renda, ele vai ter que melhorar. E aqui uma coisa que eu já falei em diversos vídeos pra vocês, aqui não é um canal que vai ficar pregando meritocracia, que você vai ser o próximo Thiago Fint, não vai. Mas a meritocracia, o esforço, ele pode te levar num nível de classe média sim, tá? A minha crítica com esse negócio de esforço, meritocracia, os caras achar que tudo é replicável, eles achar que um cara que ganha 1 milhão por mês não levou sorte. Eles acham que o cara tem que ter uma autoestima muito grande, assim, pra achar que nenhum fator aleatório contribuiu para que ele chegasse nesse nível. Ao passo que você vê caras como David Beckham, né, e outros bilionários, até o Silvio Santos esses tempos aí assumindo que levou sorte pra caramba e os caras vê esses milionários de internet aí e acham que é possível copiar eles. Bom, se você discorda de mim e vê que e quiser vir aqui me xingar e falar, nada a ver, Trunks, tudo dá pra copiar e não sei o que, etc. Não perca seu tempo vindo aqui falar que você acredita 100% na meritocracia e que não existe sorte. Você tá perdendo tempo ao invés de fazer seu primeiro milhão, entendeu? Você não precisa vir aqui pra falar isso aqui. Vai lá e faz e seja o próximo milionário de internet, né? Você não sendo gado tá bom, né? Sinal que meu canal ajudou pra alguma coisa. Mas eu vejo sim que num nível de classe média de 5 a 15 mil reais por mês dá para chegar através do seu esforço sim. Tá? Isso eu vejo como algo tangível, obviamente ainda poucos vão conseguir, porque o Brasil realmente a ascensão social é muito difícil. Mas eu vocês jamais vão ver eu falando que é impossível chegar nesse nível de renda sem levar sorte, ou que isso não é possível através de esforço. A minha crítica tá pra turma do 100 mil, 500 mil, 1 milhão pra cima. Do que ganhar muito dinheiro, aí eu já tenho algumas ressalvas aí, tá? Então assim, ficou claro isso aí, né? Se você ganha de 1 até 3 salários mínimos aí, você tá praticamente sobrevivendo no Brasil. Não é uma boa ideia você ter relacionamento, tá? Que por mais que o tipo de relacionamento que eu vou descrever aqui, ele seja muito menos custoso do que esses caras que estão brincando de casinha financiando MRV aí, tá? Ainda assim vai detonar seu orçamento e você não tem que detonar o orçamento seu com mulher alguma, tá? Isso que eu nem tô falando de exigências insanas que mulher estão fazendo, tô falando só de restaurante umas 2 vezes por mês, um cinema ali, enfim, uma sorveteria, que já tá tudo muito caro no Brasil. Viver no Brasil não é para poucos, tá? Então, agora vamos supor aí que tem muito inscrito meu aqui que é de classe média, que já vai estar nessa faixa aí dos 5 a 15 mil, e os caras eles vêm no meu canal, vêm em live do Epifania, vai no canal do Coruja, vai no canal do Júnior, do Miguel, eu ganho 6 mil reais por mês, sou invisível, as mulheres não me olham, nunca namorei, eu ganho 10 mil por mês, mas minha genética é horrível, não adianta nada, os caras são, entendeu? Beleza, os caras mandam umas black pill meio sinistra lá, né, e de fato, né, para aqueles que ganham 2 salário mínimo, você achar que se você ganhar 5, 10 a mágica vai acontecer e vai surgir uma Stacy maravilhosa, que fala 3 línguas e que gosta dos mesmos hobbies que você, está completamente enganado, tá? Então assim, o fator genético ele vai ser importantíssimo sim, senão você vai ser apenas um tonto pagador de conta. E ganhando de 5 a 10 mil por mês com genética ruim no Brasil, você vai pagar conta pra mulher mediana ou pra mãe solteira ainda, tá? Não vai ser nem pra mulher bonita ainda, tá? Porque as bonitas vão mirar os caras que... Elas estão mirando os caras feios, mas que ganha 100, 200, 500 mil, que é os jogadores de futebol da vida, que é gado pra caramba. E enfim, milionários de internet também no geral são gados, tá? Geralmente herdeiro é mais red pillado naturalmente, e caras de classe baixa, classe média que consomem materiais red pill, tá? Ou caras que nascem muito bonitos também, o determinismo biológico, isso aí eu posso assegurar pra vocês que já vai moldando o cara ali, um ou outro escorregão que o cara dá, ele vai acabar aprendendo, tá? A vida vai bater, obviamente uns vão ser muito espancados pela vida, outros vão tomar apenas alguns tapinhas ali, mas de um jeito ou de outro todo mundo acaba aprendendo, né? Então, passado essa questão aí da grana, né? Então, vamos supor que o cara ele já tá nessa faixa aí mais de classe média, onde não vai estourar o orçamento dele, dar algumas voltas com a namoradinha dele, né? E ele tá nessa, mas aí que vem a parte do dinheiro, por mais que o Brasil é bem cruel disso aí, ela é até menos difícil do que eu vou falar agora, que vem a parte da emoção. É aqui que os caras escorregam. O cara até vai lá passar num concurso de nível médio, ou o e-commerce dele vai dar bom, ou ele vai conseguir fazer uma carreira legal na empresa que ele tá trabalhando no meio corporativo, ou ele é um profissional liberal aí que tá ganhando um dinheiro, tá usando a internet a favor dele, tá ganhando lá seus 5, 10 conto por mês. Beleza, vai ter uns caras que vão alcançar isso aí, ok, legal, sou a favor de economia bombando, sou a favor de dinheiro circulando na economia. Eu adoro em shopping lotado, esse tipo de coisa, que eu ver comércio bombando e tudo mais. Acho muito legal isso aqui, não estou sendo irônico, tô falando sério, tá? Eu gosto mesmo de ver a economia bombando, tá?
Por mais que no Brasil tá cada vez mais difícil, já tem muitos anos, né? E eu não vejo perspectiva de melhoras aí com nenhum tipo de presidente, enfim, né? O Brasil é essa eterna meia bomba aí de capitalismo de Estado, né? É bem terceiro mundista mesmo e para exportar commodities pros outros, mas prosseguindo aqui, tá? Não vamos misturar, não vai virar uma mistureba aqui, mais do que vocês já suportam o tanto de coisa que eu misturo. Então, pra gente prosseguir aqui, meus amigos, a parte emocional é que daí os caras derrapam. Né, o cara, beleza, ele não tem, às vezes não tem a melhor genética do mundo, mas tá com shape legal, o que no Brasil acaba pesando muito, né? Porque tem muita gente com sobrepeso, com obesidade aqui, ou falso magro, ou o cara que não tem massa muscular. Então o cara meteu um shape legal, ele consegue chamar a atenção de algumas gurias ali minimamente atraentes, né? Obviamente que as gigas se esqueçam, né? Pra esmagadora maioria de vocês, enfim, tem que ser realista aqui. Mas o cara tá com uma guria que até dá pra ter uma monogamia temporária ali, né? Um namorico ou algo do tipo. Né? Então o cara meteu o shape, o cara tá lá ganhando seus 5 a 10 mil por mês, né? O cara já saiu daquele modo de sobrevivência, consegue até sobrar um dinheiro tanto para uma diversão a mais quanto para poupar ali, né? Fazer o fundo de emergência dele, o investimento dele, seja ações, fundo imobiliário, debênture e dívida pública, tanto faz daí, né? Aí cada um vai do perfil de cada um, né? E o cara ele já tá nesse modo aí de conseguir guardar um dinheiro, sobrar um dinheiro, né? E aí o cara ele também já parou de ficar vendo fantasma em tudo, de Maria da Penha, de lei que vai me ferrar porque eu fui no cinema com a guria, mesmo ele reconhecendo que quem tá entrando em coisas mais sérias tá sujeito a isso, ou seja, o cara ele saiu daquele negacionismo de achar que o Dom Sandro é louco, que a gente fala que é exagero, não, ele reconhece que é exagero, mas ele vai pro modo controle de danos, que tá aqui no título do vídeo. O problema, né, que daí acontece, que eu vejo muito cara chorando na parte da genética e do dinheiro, e como eu disse, dá pra corrigir dá pra corrigir isso aí, exceto aqueles casos onde o cara, sei lá, vai ter 1,60 m e vai ter uma cara horrível, né? Ou o cara é muito, muito pobre mesmo, que nem na classe média não dá pra chegar, mas pra maioria vai dar pra melhorar ali. Pra maioria dos caras que tem uma estatura, uma beleza mediana, o shape vai dar um incremento legal, né? Mas ele conseguir chegar nessa classe média aí de 5 a 10 mil por mês, tá? Que não vai ser da noite pro dia também, mas dá pra chegar através do esforço nisso aí, tá? Passou disso aí, falar que dá pra chegar só através do esforço sem sorte, eu, repetindo aqui novamente, já considero picaretagem, tá? Então, aí o cara ele chegou nesse patamar aí, que é o que tá tendo muito, vocês podem falar, Trunks, mas tem pouco cara que conseguiu chegar nisso aí, meter o shape e ganhar de 5 a 10 mil, tá? Em relação à maioria dos brasileiros tem, mas não tem tão pouco cara assim não, porque eu tô recebendo e-mail assim à torta direito, comentário aqui à torta direito, nos canais parceiros aí os caras estão comentando à torta direito, que ganha 6 mil invisível, não sei o que, né? Mas beleza, aí o cara ele chegou num patamar ali que ele consegue ali desenrolar uma guria pra ser uma namoradinha dele. Mas aí começa o questionamento. Agora nós vamos entrar na maiêutica socrática aqui e vamos ver quantos caras conseguem daí segurar esse rojão aqui ou quantos vão conseguir viver desse jeito. Primeira pergunta, né? Já que você decidiu que você é um migtalzão, não quero mais ter filho, etc e tal, não sei o que, você vai ter culhão para fazer uma vasectomia? Né? Essa é a primeira pergunta que faz. Ou você ainda tá nessa, não, se o mundo melhorar, se os conservadores ganhar, se o feminismo for derrotado, né, e se Bolsonaro e não sei o que, o cara tá naquela ilusão ainda lá, né, de um mundo melhor, ou eu vou pro leste europeu, né, coitado dos caras, achando que as mulheres do leste europeu é santa, ai meu Deus do céu, tá, então o cara ele vai tá nessa ainda, né, de mundo melhor, então pera aí, então você ainda tá nessa de talvez querer ser pai, e aqui eu tô só perguntando, não tô fazendo julgamento moral pra você. Você vai ter culhão pra fazer uma vasectomia? Ah, não tem dinheiro. Não, peraí, mas você não tem dinheiro pra vasectomia, você não tem que estar namorando. A vasectomia é 10 vezes mais barato que uma lipo HD. Com 3, 4 mil reais você faz uma vasectomia. Teve caso aí, eu acho que o Davi gastou 1.800 na dele. Tá, hoje é uns 3, 4 conto aí. E plano de saúde cobre, tá? Plano de saúde não cobra reversão. Tá? Mesmo que pra quem não tem plano de saúde, se você não tem 3, 4 mil reais sobrando pra fazer uma cirurgia pra você nunca mais ter dor de cabeça de algo que você já tem certeza, você também já não tem que namorar aí. Nós já matamos a premissa, já matamos o ninho da cobra, a cobra no ninho ali, né? Os ovos do ninho da cobra. Já era, não é nem namorar, você não pode, você não tem um dinheiro pra um negócio desse. Tá, então beleza, tá, você tá indeciso disso aí, cada um faz o que quer da vida, ok, né, essa é a primeira pergunta que você já aperta mais o cara. Segunda pergunta, você vai saber ver essa guria de 1 a 3 vezes por semana só? Você vai continuar com seu desenvolvimento pessoal, fazendo seu cardio todo dia, ganhando teu dinheiro, lendo teus livros, né, fazendo teus hobbies que não depende de mulher daí, né, seja assistir anime, seja pescar, seja jogar poker, seja fazer o que você gostar, sem ficar dando satisfação pra mulher, entendeu? Você vai ficar nessa aí?
Terceiro, você é desapegadão e a nível de que se ela começar com gracinha, você vai romper, se ela começar a fazer umas cobranças absurdas, seja emocional ou material, né, ou a começar a arrastar asa para outros caras, você vai romper o relacionamento? Você vai saber, você é desapegado a esse nível aí ou você é ronque-pio da boca para fora só? Entendeu? Essa é a outra pergunta, né? Eu não tô falando que você tem que ser um palhaço liberal de relacionamento aberto. Não, mas você vai realmente saber romper o relacionamento se você for sacaneado. Não tô nem falando de traição aqui, entendeu? Só de ficar com conversinha com outros caras no Instagram e tudo mais, tá? Então, assim, você é realmente desapegado. E caso ela. E vai ter guria que não vai ficar, tá? Vai ter guria que vai realmente viver a monogamia com você ali, né? Mas se ela começar a ficar mais fria, começar a se desinteressar por você, você vai saber romper ou você vai ficar esperando magicamente que ela volte a ter uma atração em você? Então, assim, você é desapegado a esse nível de saber pular fora a qualquer hora, de que talvez é só a tua vez, que como eu disse, talvez seja só uma monogamia temporária, né? Então, tá, falamos da vasectomia, falamos do desapego aqui, tanto para hobby quanto para comportamentos errôneos. Terceiro, né, você vai saber ficar sempre nesse relacionamento com cada um morando na tua casa, seja você morando com teus pais ou morando sozinho e ela na casa dela, entendeu? E vocês se vendo em motel da vida, que vai sair muito mais barato que o financiamento, eu garanto para vocês, mesmo que você for no motel uma vez por semana, né? Você vai saber realmente viver ali de motel, de sorveteria, um cinema, passear junto, de boa, fazer uma viagem ou outra, caso o negócio ficar mais sério, que aí sai uma viagem que você faz pro Nordeste com uma guria dessa, caso realmente o negócio ficar sério, enfim, pelo menos ela pagar as passagens dela ou algo do tipo, vai ser muito mais barato que um casamento, só posso garantir para vocês também. Você vai saber ficar nesse nível de cada um na sua casa, bem estilo anos 90, nos 2000 mesmo, quando o pessoal só casava mais na certeza ainda, e nem era tão certeza ainda que o divórcio estava aumentando, mas era menos pior do que hoje. Então, assim, primeiro que não tem mundo ideal, tá? Não tô aqui, por isso que esse ideal aí, essa aspas aí, ela é muito certeira que eu coloquei no título. Então, assim, aí você começa a pressionar o cara, aí você vai ver, primeiro, ele não tá certo da questão da vasectomia, aí ele já vai partir de um pressuposto, de uma confiança que eu recomendo vocês não terem com mulher alguma. Por mais que muitas vão agir de boa fé, vão falar, elas vão ter DIU de fato, falar que vão ter DIU e de fato vão ter, e não vão, assim como outros também que tomam pílula, né? Mas se toma pílula, vai ter libido lá embaixo, você tá lascado, daí a mulher vai ser bem frígida no geral, elas vão tomar direitinho mesmo, não vai acabar esquecendo. Vai ter outra que vai ser, que não vai estar nem aí pra isso aí, entendeu? Vai ter outro que vai mentir, que vai falar que tem DIU. Você precisa apenas de uma, você pode ficar com 9 namoradinhas ali, gente boa, parceira, que durou 3 meses, 6 meses, mas foi legal, depois acabou e que elas faziam tudo certinho, o método contraceptivo dela ok, né? Mas você precisa de uma apenas para pronto destruir tua vida, meu amigo. Aí a hora que engravidou não tem mais retorno, entendeu? Não tem mais volta. E você vai conseguir daí, se você é um cara que não tá certo da vasectomia, você vai e também não tem confiança nas mulheres, você vai realmente usar camisinha todas as vezes ou uma vez apenas que seu lado animal falar mais forte, você pode envelhecer uns 10 anos ali se a menstruação atrasar. Então você entende como que o negócio é complexo? A parte da genética, o cara vem reclamar que é feio ou que não tem dinheiro, não sei o que, ela muitas vezes é mais fácil ou menos difícil de resolver, né, metendo um shape ali e tentando ir atrás de virar um classe média do que essa parte emocional, porque daí o cara ele não vai muitas vezes ter culhão pra fazer uma vasectomia, né, e aqui eu não tô recomendando vocês fazerem, tô só falando que tem cara que se diz decidido, mas não tá, porque aquele que tá mesmo ele vai lá e faz, tá, tô só constatando aqui, não tô recomendando ninguém a fazer, tá, ele não vai ter emoção e frieza o suficiente, ele não vai ter, perdão, frieza o suficiente pra usar a camisinha todas as vezes, né, ele às vezes não vai conseguir confiar na guria falando que ela tem um DIU e isso aí vai afetar até o desempenho dele na cama com a guria. Ele não vai saber ver de 1 a 3 vezes por semana, ele é carentão, vai querer eu já falei pra vocês que aquele meme, esses memes Blue Pill, muitos deles são reais, a pior coisa que o jovem faz, uma vez eu vi um meme assim, a pior coisa que o jovem faz é dormir com um ficante, esse meme é verdade, tá? Por mais que é gado que compartilha isso aí, é bem Blue Pillzão de Instagram, esse meme é muito verdade isso aí, você cria um apego desnecessário quando você inventa de dormir junto, brincar de casinha com um ficante. Os caras, eles não sabem, os homens, eles desaprenderam a namorar, 1, 2 vezes por semana só. Eles querem brincar. Terça-feira à noite o cara tá lá dormindo de conchinha com a namoradinha que mora sozinho. Aí vai criando um apego desnecessário, né? Aí também o cara, ele não vai deixar ele começa a deixar de abrir hobbies dele, ele começa a tratar a namorada dele como uma esposa 100% fiel e honrada, dando satisfação pra tudo, né? Então, assim, o cara ele acaba virando um capacho de algo que nem é tão sério assim, que é o tal do namoro, entendeu? Então aquilo que era pra ser uma espécie de diversão com algo bom, que é uma monogamia temporária com alguém que você tem uma certa compatibilidade, acaba virando um pesadelo, porque daí
você fica toda hora com medo de engravidar, você fica pensando que vai ser o fim do mundo se ela te largar ou demorar o pra outro cara, né? Você fica, ao invés de ver uma, duas vezes por semana, você quer ver todo dia. Então, assim, os caras, eles estão querendo corrigir o molho, sendo que eles nem fizeram o peixe ainda, entendeu? O peixe tá aquela coisa, o cara tá se preocupando com detalhes, sendo que a base tá ruim, entendeu? Eu não tô falando que é detalhe ganhar dinheiro e meter o shape. Não, isso aí dá trabalho sim, foi só uma analogia, né? Mas assim, isso dá trabalho sim. Só que não adianta nada você meter o shape, começar a ser mais bem visto pelas mulheres minimamente atraentes, né? Não tô falando que meter o shape vai te trazer Stacy, vou repetir isso aqui de novo, porque tem cara que às vezes pode interpretar mal, tanto de má fé quanto por ignorância mesmo, né? Mas e às vezes você pode às vezes ganhar um dinheiro ali, duplicar, triplicar a tua renda, que também não é impossível, né? Mas que isso aí muitas vezes não vai ser tão difícil quanto você curar o teu emocional. Então, assim, os caras muitas vezes eles dão a impressão nos e-mails, nos comentários, que é apenas uma questão de detalhe, só virar uma chavinha ali que eles vão saber viver desapegado num namoro. Então, assim, o número de caras que realmente sabe, e tem, apesar de esses caras existem, tá? Mas é muito pequeno ainda. O cara que realmente sabe brincar ali de namoro, entendeu? Nesse padrão aí, de ver de final de semana, uma ou outra vez durante a semana só, que não vai abrir mão dos hobbies dele, que casar, morar junto, nem pensar. A mulher conversou com esse papo, aí o cara já fala na lata, ó, esquece. Entendeu? É só namoro aqui desse jeito mesmo. Pode falar até que você tá gostando de ficar com a guria, não sei o que, mas se ela quiser algo mais sério, ficar te cobrando noivado ou algo do tipo, oficializar, meter família no meio, tá? Pula fora, entendeu? Pula fora mesmo, entendeu? Porque daí só vai dar dor de cabeça. Aí o que? A parte boa ali dos papos engraçados, das risadas, das cópulas ali gostosas, isso aí vai tudo pro buraco, entendeu? Vai tudo pro buraco quando começa a ficar um negócio mais sério, entendeu? Aí você pula pra outra, mas os caras não. Eles são emocionados, eles vão querer fazer tudo ao contrário do que eu tô falando. Eles até podem conseguir meter o shape, eles até podem conseguir ganhar um dinheiro legal, ser promovido no trabalho, passar num concurso legal, ou o e-commerce deles bombar, ou eles começar a ganhar dinheiro aí com a profissão deles, né? Mas aí na hora de namorar, não. Aí o cara quer brincar de marido e mulher. Então, assim, é uma carência dos caras, assim, que é muito grande. A carência não tá no cara, às vezes, querer sair do GPzismo, ou da poligamia, ou do Tinder pra ter uma namoradinha, não, entendeu? Eu não vejo nada de errado nisso, não vejo como comportamento blue pill, repito, mas os caras, eles não sabem realmente ser desapegados, entendeu? O cara vê a vasectomia como o fim do mundo, o cara, ele não tem frieza pra usar camisinha todas as vezes, o cara, muitas vezes ele não acredita na guria, mas ele vai a Deus dará, vai na sorte, o cara vai ficar vivendo na emoção, o cara vai inventar de dormir de conchinha com 4, 5 semanas que tá ficando com a guria, entendeu? Então os caras são emocionados. Então, assim, é difícil, por mais que você dá toda a fórmula, entre aspas, né, que fórmula humana, na verdade, não existe, de você ter um controle de danos num namoro ali, de algo mais saudável que possa até ser legal, né, igual eu falei que eu tive em 2018, 2019, foi muito bacana, por sinal, né, no primeiro caso eu acabei rompendo em 2018 porque a guria queria namorar, e aí eu pensei e vi que realmente não era, nós éramos diferentes, era legal pra caramba como ficante, mas nós tínhamos diferenças substanciais a ponto de envolver namoro e família. Aí eu terminei com ela chorou, fez escândalo e tal, né? Enfim, aquela choradeira de guria de sempre, né? Mas por cada um seguiu tua vida, e a outra de 2019 foi porque ela mudou de estado, né? Ela passou numa residência médica lá que ela estava estudando fazia um tempo, só era plantonista, passou numa residência, mudou de estado, mas mesmo que ela tivesse ficado não ia dar certo, porque ia dar o mesmo problema da de 2018, que nós tínhamos diferenças substanciais. Só que nos dois períodos eu não fiquei com mais ninguém. Na primeira foi 3 meses, a segunda foi 2 meses. Foram monogamias legais, entendeu? A gente tinha muita coisa compatível, e se não ia dar namoro certo com nenhuma das duas, mas enfim, fui pra próxima, e a próxima, no meu caso, não apareceu mais nenhuma pra monogamia. Eu tô de poligamias aí, de relações casuais, aquilo que chamam de leitada e ghost, já tem 3 anos e meio, e tô feliz assim. Mas se por um acaso aparecer a oportunidade de novo de ter uma monogamia temporária, eu agiria nesses moldes que eu falei pra vocês, entendeu? Sem essa de dormir com ficante, tá? Isso é um erro muito crasso, entendeu? A questão da vasectomia eu vou falar mais pra frente num vídeo futuro, tá? Sem essa de querer envolver família ou algo do tipo, é cada um na sua casa e pode durar o tempo que for, entendeu? E casamento, ter filho, morar junto é algo que eu já descartei mesmo, porque pra mim o mundo não me entrega aquilo que eu esperaria de uma... E ó que minha utopia é bizarra, viu? Eu tenho uma utopia de sociedade pior que muito sonhador aí. Então, assim, como minha utopia de sociedade nunca vai chegar, né, que é uma mistura de tribalismo tecnocrático com aristocracia, é uma
uma utopia completa mesmo, né? Como ela nunca vai chegar, eu fico na minha, entendeu? De relações casuais e monogamias temporárias com o máximo de controle de danos possíveis, entendeu? Ah, Trunks, mas você tem privilégio, não sei o que, beleza, beleza, sim, tenho, reconheço isso, tá? Não vou negar pra vocês, mas isso que eu falei aí da questão do shape, de ter uma renda de classe média, isso é atingível pra muitos caras, entendeu? Mas a questão que eu vejo maior que eu quis passar a mensagem desse vídeo aqui pra finalizar já, é que o emocional dos caras não tá preparado pra isso, tá? Então, assim, não, eu vejo muito cara falando como se fosse uma questão de detalhe, entendeu? O cara não tem uma namorada, mas, tá, tem que cuidar a parte do emocional primeiro. Às vezes o cara é marinheiro de primeira viagem no namoro, ele vai ser romântico desnecessário, já vai dando presente caro logo de cara, entendeu? Mulher não gosta disso, entendeu? Mulher, elas vão falar que gosta e tal, etc. Elas gostam disso de vez em quando, aquilo que o Alita falava. É uma ou outra surpresinha que elas gostam, entendeu? Tem que ser dosado com isso, você tem que ser muito mais um cara mais desapegado e frio, com alguns momentos ali de carinho, de fofura, né? Esse tipo de coisa aí, tá? Então, assim, o jogo do namoro ele é bem chato, né? Quando você começa a ver isso aí, né? Por isso que, talvez seja também por isso que há 3 anos e meio que eu perdi completamente a graça de entrar em monogamia temporária, né? Primeiro porque a compatibilidade prévia já não existe, depois você começa a ver essas coisinhas, de ficar dosando isso, dosando aquilo lá, é meio chato. Mas eu sei que muitos caras gostariam de experimentar para ver como é que é, e eu recomendo que só experimentem caso vocês atinjam essas 3 coisas, tá? O mínimo de atração física exercer na guria, não tô falando que vocês têm que ser um Brad Pitt, um Henry Cavill, mas você tem que ter o mínimo ali de shape, pelo menos, que é algo que dá pra chegar, se às vezes a tua beleza facial e altura não te ajudou, tá? O mínimo de renda ali também, você não tem que apenas não tem que estar no modo subsistência, você tem que estar vivendo minimamente ali, não precisa ser milionário, mas pelo menos nesse nível de classe média aí. E o terceiro, que é o mais importante de todos, caso você tenha isso e detalhe, só entre nisso aí se você tiver uma compatibilidade muito grande com alguém, tá? Se teu corpo deu alguma red flag falando que é furada, siga o teu corpo. Eu te garanto que 99% das vezes seu corpo vai estar red flag e 1% das vezes que não der, tá? Que for uma guria realmente legal ali pra um namoro temporário, tenha, tá? Mas com todos esses cuidados possíveis aí, tá? E filtre muito bem, tá? Então, assim, seria essa mensagem aí. Depois eu garanto pra vocês também, depois que aqueles que tiveram na monogamia temporária, quando ela acabar depois, cara, vocês vão ver que nem é tão legalzão assim, não, tá? Vai ter uns momentos legais e tal, mas é muito complicado isso. Vocês vão dar graças a Deus depois que isso aí não evoluiu pra um casamento, pra uma convivência a dois, pra um financiamento, pra um filho fora de hora, que daí vocês vão estar no céu e desfrutando da solitude, beleza? Um forte abraço a todos, meus amigos.